Pai nosso consciente, Pai nosso dos céus, de todas as consciências, pois não existe consciência sem vida, nem vida sem consciência em parte alguma. Santo é o teu nome, no louvor de toda a tua criação, no espaço, no tempo e na eternidade. Molda-nos, soberano e primoroso arquiteto, para que consolidemos em nosso comportamento a vivência do teu reino em espírito verdadeiro. Conduze-nos, Criador Todo-Poderoso, para que os nossos desejos e paixões se inclinem à tua vontade e convertam-se em excelsas virtudes. Auxilia-nos, ó fonte da vida, a assimilar o eterno alimento, o Evangelho, que é a essência manifestada do teu amor, do qual, inquestionável e imprescindivelmente, necessitamos a cada instante de nossas vidas. Ensina-nos, Senhor de misericórdia, a não nos ofendermos com os insultos, calúnias e desequilíbrios dos detratores do caminho e a semearmos, por nossa vez, misericórdia à luz do discernimento diante da ausência e da ignorância do bem. Ampara-nos e fortalece-nos, suprema sabedoria, ante a provação das tentações íncitas em nossa própria natureza, para que possamos enfrentá-las sob a égide do dever fielmente cumprido, à luz da fé inquebrantável, da resiliência e da serenidade imperturbáveis e da proatividade incoercível. Orienta-nos, Pai amantíssimo, a disciplinar todo pensamento e desalinho com as tuas soberanas leis, para que, assim, possamos corrigir e resgatar a nós mesmos e, por fim, regozijarmos-nos em servir de instrumentos à vossa eterna e harmoniosa paz, porque todo uno Deus é teu o brilho eterno do reino dos céus em nós, poder e glória inegáveis da justiça que corrige em harmonia com o amor que compreende sem aguardar compreensão e da caridade que salva por meio da auto-iluminação, porque assim será para todo o sempre, graças a Deus, graças a Jesus, graças aos teus emissários e aos nossos esforços bem direcionados. Amém. Sejamos todos bem-vindos, que a paz de nosso Divino Mestre seja sempre em nossas vidas. É uma alegria imensa retornar a esta casa que sempre nos acolhe como um lar de esperanças, que nos instrui como uma universidade de almas e ensina a curar-nos como um hospital de misericórdia. Porque sabemos, conforme os ensinos de Jesus, registrado por Mateus no capítulo 9, no versículo 35, pregando o Evangelho do Reino e curando todas as enfermidades. E na obra Pão Nosso, Emmanuel também esclarece, finalizando a lição, que é socorre a ti mesmo, a partir desse versículo: pregue o Evangelho do Reino aos teus órgãos. Eles estão vivos, eles são educáveis, e ensina-nos como fazer, sem que o seu pensamento se purifique, sem que a sua vontade comande o barco orgânico para o bem. Toda medicação espiritual ou humana será medida em trânsito para a inutilidade. Feito isso, peço a vocês, como faço quase sempre, não acredite em nada do que eu disser.
E se me permitir, eu gostaria de falar de coisas simples com profundidade, para não ficar na superfície. Mas gostaria também, se for possível, se vocês me permitirem, de acrescentar mais um ponto no conto de alguém, porque eu também sou um espírito imortal. Mostrar o que eu entendi a respeito dele. E por último, eu prefiro falar muita coisa de pouca coisa, do que falar pouca coisa de muita coisa. Senão nós vamos ficar somente na superfície. Tudo certo? Quando disse-nos Jesus, sois deuses, isso é moleza, porque filho de peixe, peixinho é. Filho de gato, gatinho é. Filho Deus só pode ser Deusinho. E ensinou-nos o mapa do tesouro. O reino dos céus, o reino de Deus está dentro de vós. Antes eu não sabia o que era esse reino dos céus. Está dentro de nós. Aprendi isso com Emmanuel. Quando fordes estudar o Evangelho, não esqueça que ele não está aqui nem acolá, mas sim em ti mesmo, portas adentro do teu próprio espírito, nos mais íntimos refolhos de sua consciência e de seu coração. E é isso que Jesus quis dizer-nos. E Joana de Ângeles complementa: Evangelho é um repositório, como se fosse um armazém com recursos inesgotáveis de força, vitalidade e vida. De modo que, se atentarmos só para uma lição do Evangelho segundo o Espiritismo, somente algumas linhas, se todos os encarnados estivessem cientes da força que trazem em si mesmos e colocassem a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar verdadeiros milagres, verdadeiros prodígios. Milagres ou prodígios que não passam de um desenvolvimento, de uma capacitação dos nossos próprios potenciais. Já que, se observarmos uma lagartixa, ela constrói um rabo novo em pouco mais de uma semana. E nós, como espíritas, conforme está registrado na questão 540 da obra do Livro dos Espíritos, narra que tudo cresce, tudo evolui, desde o átomo primordial, que não é o átomo físico, até o arcanjo, que começou por ser um átomo. Você lembra quando você era apenas um átomo? Não. Hoje você é um amontoado de átomos, né? Sabe quantos átomos tem dentro de uma de suas células mais simples, que é a hemácia, a célula vermelha do seu sangue? Milhões. Mais ou menos 280 milhões numa das 280 milhões de moléculas, só numa de suas células. E André Luiz fala que um átomo é um aglomerado de forças vivas. E Joana de Ângeles fala que é um universo em miniatura. E Kardec nos ensina a criar átomos no Livro dos Médiuns, usando o nosso poder mental, a nossa vontade e o nosso pensamento. E não só criar esses átomos, transformá-los em alimentos ou em medicamentos. Está lá, pode consultar no item 126 ao 131, chamado Laboratório Invisível, Laboratório do Mundo Invisível. Assim, e na obra A Gênese, ele nos ensina a criar moléculas saudáveis, arrebanhando uma porção de fluidos, gravando nesses fluidos as nossas virtudes, condensando essa energia em nosso perispírito, construindo essas moléculas saudáveis e transportando-as para curar o corpo físico. E é possível fazer isso, porque o que nós falamos não é porque alguém nos disse, é porque nós fizemos na prática.
Porque o Espiritismo não é uma doutrina teórica, ele é uma experiência prática. Como filosofia, ele estuda, sim, mas como ciência ele comprova. Como moral, se vocês preferirem religião, ele aplica o conteúdo, coloca na prática. Por exemplo, eu estava vendo a obra-prima de Marcelo, e cada um dá um nome para a sua obra lá, as rosquinhas, os quitutes. Eu fiquei imaginando de onde veio os seres que você ordenou e quanto de você tem naquela obra. Quando as pessoas comerem as suas rosquinhas, o quanto da sua própria essência elas estão levando. Porque a gente esquece dessa realidade. Por isso, nós vamos bem na câmera lenta para que vocês possam, abrindo a mente, se não alcançar o pensamento, não se preocupe, fica gravado no espírito. Porque o espírito não é grande coisa, você sabe o que é o espírito? Eu pensava que eu era o espírito, antes de ler Kardec. Eu ainda não estudei Kardec de fato, só alguns insights. O homem é um pequeno mundo. Esse sou eu, Otávio, qualquer um de vocês. O diretor desse pequeno mundo é o espírito. O princípio dirigido é o corpo, que representa para o espírito a sua criação, da qual ele é o Deus do próprio corpo. E Joana de Ângeles complementa: não tem como dissociar o corpo do espírito. O corpo é o efeito, o espírito é a causa. E curiosamente, no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 124, no item 24 do capítulo 4, o corpo físico vai evoluir até se confundir com o perispírito. O perispírito, nosso corpo de energia, sofre transformações sucessivas até a sua completa purificação, que é a natureza dos espíritos puros. Ele está a caminho de uma evolução. A gente pensa que o corpo não tem destinação nenhuma. Tudo cresce, tudo evolui. Você sabe, Otávio, quantas moléculas tem uma gota d'água? 9 trilhões. E você sabia que dentro de uma gota d'água, segundo Camilo Flammarion, já tem seres com 1/1000 de milímetro, e já com músculos, com nervos, com instrumento de nutrição, de locomoção, de percepção, e já com a força e a velocidade de um cavalo a galope está correndo atrás da sua presa para almoçar. Sabia disso? E isso não é o final da festa, porque Leon Denis, na sua obra, narra que dentro de um desses átomos, componentes dessas moléculas, que é mais ou menos um número espantoso, 9 trilhões de átomos em cada molécula, ele já tem seres pequeninos dentro deles que agem como parasitas. Imagine um ocioso dentro de um átomo que vive do suor alheio. Assim como um serzinho que não aparece na instrumentação física, ele fica ali observando. A função dele é desmanchar. Ele ainda é considerado um vírus. A ciência às vezes o considera como uma bactéria, mas a evolução é que ele vai chegar lá. Então, se eu desleixo, se eu não cuido do meu corpo, se as minhas células não recebem os nutrientes necessários no que pensamos, porque alimento não é só o que se come, é o que nós lemos, é o que nós ouvimos, é o que nós pensamos, sentimos, tudo que entra em nossa psiquismo.
E conforme a alimentação que chega, ela pode ser veneno. Por exemplo, alguém já ensinou vocês a fazer feitiço? Mas aqui não ensina, Sr. Toninho. Mas que nós somos macumbeiros. Tem que colocar essa atividade aqui, ensinar o povo a fazer feitiço. Aqui nos acusa de macumbaria, feitiçaria, vocês já não ouviram isso? Isso é sério. E macumba é um pouquinho mais grave do que o feitiço. Bruxaria é mais potente do que a macumba. E magia negra, essa vocês sabem. Chico Xavier disse-nos: meu filho ou meus filhos, a fofoca também mata. E o autor do terceiro livro lá, que é Ramatiz, que é o nosso pai espiritual, tivemos a honra de prefaciar esta obra. A pior magia negra é a fofoca. A fofoca dilacera milhões de células em milésimo de segundo. Porque a cada segundo morre uma média de 100 a 600 milhões de células do nosso corpo. Se eu quiser curar-me de qualquer coisa, segundo Kardec, como consta no artigo de fevereiro da Revista Espírita de 1864, o energismo do corpo se renova totalmente em 2 meses. O máximo que eu posso levar para curar-me de todas as doenças, 2 meses. Porque foi o que eu tive quando fui desenganado, 2 meses de vida. Ou eu tomava a decisão, ou empacotava. Só que Camille Flammarion, que estudou e aprofundou a pauta, colocando um ponto a mais no conto, na obra A Morte e Seu Mistério, volume 1, afirma: o energismo do corpo se renova totalmente em alguns dias, em 20 dias mais ou menos. E basta a mentalização para criarmos um órgão novo. Uma salamandra sabe fazer uma perna nova, prima da lagartixa lá. Um lagartinho um pouco maiorzinho do que ela, faz uma perna melhor do que a anterior. Caranguejo marinho, quem já lembra daquelas pinças que a gente chama de puãs? Se arranca uma e constrói outra melhor. Agora não viemos de lá. Aí você vai em André Luiz e começa a perceber que trazemos em nós, pelo próprio pensamento, a fonte inesgotável das próprias energias para curarmos. Isso está na obra Evolução em 2 Mundos. Entre a terra e o céu, ele registra: um dia o homem ensinará ao homem, mediante as lições do divino médico, Jesus, que a cura de todos os seus males reside nele próprio. Porque Jesus nunca afirmou que eu curei você. Tem algum lugar que está registrado isso? Sempre a sua fé te curou. Agora, para nós, no Evangelho segundo o Espiritismo, a fé precisa de uma base. E a base é a compreensão perfeita daquilo em que eu creio. Eu acredito que a água é o mais perfeito medicamento e o mais potente alimento, porque eu sei, eu estudei e assim faço uso. E eu não preciso, às vezes, sorver a água para entrar em conexão com ela e trazê-la para dentro do meu corpo, para que eu não atropele as palavras na hora de falar. Se vocês me verem no estúdio, eu tomo quase 1 litro d'água, uma live de 1 hora. E às vezes eu falo 1 hora na palestra e às vezes não tomo água. Qual o mistério? Vocês fazem que o dinamismo na fala, na palestra é diferente, às vezes do estúdio, um pouco mais dinâmico. Então, se considerarmos
que temos em nós essa fonte e que Jesus afirmou: a sua fé te curou, se eu souber onde está a energia e como colocá-la em movimento, eu posso fazer acontecer, não posso? O Marcelo está concluindo o seu curso de odontologia. E nós temos aqui em São José do Rio Preto o Dr. Fábio Guerra, o Dr. Alberto Elias, que além de ser dois amigos que reencontramos, como tu, o Sr. Toninho e vários de vocês, o Sr. Rodrigues está aqui, eles sabem, porque são professores, para mim são cientistas, porque o que ensinam está além, mas nunca presenciaram alguém reconstruir o osso da mandíbula em 20 dias. O suficiente para implantar outra vez, porque o implante infeccionou pelo processo cancerígeno, a massa óssea foi perdida de 20 milímetros, 18 milímetros foi perdido, e reconstruir os 18 milímetros, mais extenso um pouquinho do que os 4 milímetros que normalmente é necessário, e receber um novo implante. E ganham tudo de grátis. Fizeram por amor, até a empresa eles pediram para ela doar o implante. Então nós temos um poder que desconhecemos. Se eu não soubesse disso, minha esposa teve um resfriado tão estranho, nós sabemos, você está estudando obsessão. Seu Toninho, quanto tempo? Você, qual que é o seu nome? Adriana. E quantos de vocês estudam? O ataque que a gente recebe antes de um ciclo de palestra. E ela desmontou. Como que eu posso deixá-la daquele jeito? Eu tive que dividir. Saiu os dois, ficou como se não tivesse uma gota de energia. Se eu não acreditasse nisso, como que eu estava aqui falando com vocês agora? Isso tem 3 dias, mais ou menos. No nosso caso, no dela um pouquinho mais. Então, se eu sei que o meu corpo se renova em alguns dias, e a cada segundo morre e renasce, se eu der as condições. Se eu tomar refrigerante, Otávio, ou sorvete, pipoca de micro-ondas, aí eu não vou dar condição para renascer. Elas vão morrer e continuar mortinhas mesmo. Certo? E várias outras coisas que não são alimentos. Mas se eu trouxer alimentos de qualidade, ter as condições de uma harmonia mental, que se consegue com boas leituras, com boas músicas, com a oração, com a meditação, com respiração, e ainda outros elementos que eu posso tirar ao meu calçado, se algum dia, quero que nunca aconteça, mas vamos supor que você esquece dentro de casa, tira o sapato e põe o pé no piso, e você perde elétrons. E normalmente, quem não tem a resistência imunológica, infecciona a garganta. Está aqui a Lucy, a nossa amiga também de milênios, que é a Gabi, para os íntimos, Gabriele. Ela já ia operar das amígdalas. E não operou, e ela é uma criança, ela tem menos idade do que você. E nós conversamos com ela em espírito, porque você não é o corpo. Eu disse que o espírito é o gerente do corpo, não disse? O criador do corpo. E conversamos, e ele aceitou. E você sabe, e consertou. Uma criança. Como nós temos vários casos em crianças. Como o nosso pequenino, que nós vamos visitar agora na saída em São Paulo, a partir do dia 20. São Paulo, Rio de Janeiro e Santos, vamos fazer a região. Lá em Limeira, um pequenino, Mateus,
nasce prematuro e é desencarnado. Foi para UTI neonatal, mas sem nenhuma chance, segundo eles. Saímos do corpo, fomos até lá, conversamos com o corpo, conversamos com o espírito, feito diálogo amoroso, e ele pede de imediato para falar com os pais. Diga-os que eu vencerei todos os embates, vou transpor todos os obstáculos e em breve estarei nos seus braços, porque a mãe não tinha pego ainda a criança nos braços. Ele já está na casa, já está nos braços da mãe, e é honra para mim. Eles arranjaram uma palestra só para eu poder ir lá vê-lo e abraçá-lo, esse pequeno guerreiro. Como é isso? Então, a saúde do corpo, a medicina espiritual nos ajuda a recuperar se nós obedecermos o que elas, todas as frequências de vida, nos recomendarem e nós levarmos a efeito. Assim como o alívio dos efeitos, a medicina acadêmica, em suas múltiplas frequências também, nos ajuda. Agora, a cura é só a mudança moral do indivíduo. Cura é a alma, e é onde está a causa da enfermidade. Por exemplo, antes de chegar aqui, praticamente a palestra inteira vai ser só a tosse. Eu cheguei aqui tossindo, mas quem nos recebeu? E ainda um belíssimo puxão de orelha. O seu corpo não está enfermo, agora o condutor dele está meio desajustado, porque isso aconteceu em Vitória da Conquista a primeira vez. Lá você sai para a palestra, está quente. Se você não levar um agasalho, quando você volta lá pelas 10 horas, você passa vergonha. A gente é acostumado com esse calorão daqui. E na hora da palestra já estava muito frio e começou a tosse. Falei, agora complicou. A hora que eu pego no microfone, desaparece a tosse. 1 hora e pouco de palestra, depois a tosse volta. Aí eles perguntaram, onde está a doença, meu filho? O que você está fazendo com o seu corpo? Dizer, o corpo está manifestando um efeito. O câncer, por exemplo, nós já passamos por processos cancerígenos, ele não está no corpo. Você pode arrebentar o corpo com químio, rádio, o que você quiser, não cura. Pode aliviar os efeitos. Agora, a cura depende da mudança das causas que geraram ou que ativaram o pequenino ser que eu falei. Se as células foram desleixadas, foram maltratadas, eles só vão lá e finalizam, eles desmontam a célula enferma, que é o caso que começa no vírus. Ele vai lá e pede para clonar a si próprio. Nesse processo, no caso do câncer, no dinamismo desta desmontagem e clonagem do vírus, há um upgrade, uma parceria, os dois se unem, os fragmentos da célula com esse pequenino, e se torna uma célula cancerígena e não obedece o corpo. Aí ela sai se nutrindo das mais frágeis, se a ambiência for adequada, porque o câncer nasce na ambiência ácida, de mágoas, ressentimentos, fofocas, inveja, imperfeições morais, e é mantido pelo alimento indevido.
Nós sabemos que o açúcar é mais vicioso do que a cocaína. Isso foi feito testes no laboratório com os ratinhos. E sabemos que o açúcar refinado só tem 15 elementos corrosivos. Não apenas cal virgem somente, mas ácido sulfúrico, arsênico, mercúrio. Eu tenho a receita. Eu tenho um amigo que trabalha na usina. Eu não falo nem o nome da usina nem do amigo, porque senão ele perde o emprego, às vezes até a vida. Um copo de refrigerante ou uma garrafa de 2 litros tem, em média, um copo duplo e meio de açúcar. Uma garrafa. Um pacote de bolacha recheada tem quase um copo de açúcar e mais ou menos isso de óleo hidrogenado ou gordura hidrogenada. Então, se eu não sei, se eu não tenho fé, que é o conhecimento daquilo que eu estou fazendo, ao invés de eu ajudar o corpo, porque é fácil você fazer um processo de visualização para a reconstrução do corpo. Como é fácil você chegar na sua empresa, se você é um grande empresário, e falar para a sua equipe: nós vamos produzir um produto novo. Mas qual a qualidade da matéria-prima? Da maquinária que vai ajudá-los a fazer? Da ambiência? O salário? Todas as condições. Se não tiver, você pode ter uma ideia belíssima. Com material de segunda linha não se faz um bom produto. Sem incentivo ao trabalhador, muito menos, e assim por diante. Então, se eu quero que o meu corpo se refaça, além de ter o cuidado de colocar o meu pé não no piso frio, mas no chão, para fazer uma troca de energia quando a sua garganta estiver inflamada. Vai lá, tira o sapatinho, põe o pé no chão limpinho, não vai pôr em qualquer terra também não. Ou pezinho no chão e abraçando uma árvore. Pode fazer uma declaração de amor para a árvore, que está válida, porque a cura de crianças com câncer abraçando árvores é uma terapêutica. Há uma troca de energias vitais. Isso é mostrado em nosso primeiro livro, as forças elementais que gerenciam a seiva das plantas, e de acordo com esta conduta há uma permuta entre nós e as plantas, e há uma reestruturação. Assim como a água na hora do banho, nós curamos sinusite embaixo do chuveiro, só com um fiozinho d'água e com a mentalização e com um propósito de vida diferenciado. Somente água, porque a água alimenta. Porque houve um tempo, não muito longe, o doutor Daí Ribeiro fala desse moço, não vou arriscar porque o nome é inglês, nem português eu falo direito. Por um acontecimento, eles prenderam aquele médico, destruíram a vida dele. E ele chegou no presídio, vendo a calamidade sem medicação, ele teve um insight: vou tratar todo mundo com água. Só tinha água, só deu a ele o acesso à água, e ele curou todo mundo com a água. O dia que foi o dia da sua libertação, ele pediu, ele fez uma carta, uma petição, tem que fazer, para ele ficar mais 4 meses preso para terminar o experimento. Está aí nos anais da medicina para a humanidade provando. Quanto tempo leva para que eu possa transformar a água no mais potente alimento ou medicamento? Miramês, meio segundo. Agora o pensamento tem que estar em harmonia, os sentimentos em harmonia,
Porque o que dá forma ao pensamento? A minha inteligência e o meu poder imaginativo. Porque se eu não tenho inteligência, como que eu vou imaginar? Nós falamos da magnetização da água e às vezes com a boca cheia eu coloco a mão, o que está acontecendo? Emmanuel fala que o energismo que realmente vai reconfigurar a molécula vai para o interior do átomo. O centro ou o núcleo do átomo é um centro vital. Se eu sei, eu mergulho a minha mente, a minha consciência e vou lá e faço o propósito, conforme está no livro dos médiuns. Se o médium, o curador, sabe fazer, aí ele pergunta, mas onde fica o concurso dos espíritos? Eles ficam de longe observando e protegendo, porque o encarnado também é espírito. E tudo que eles desejam é que a gente aprenda a fazer, porque eles têm mais o que fazer. E, em realidade, eles não precisam de nós, nós é que precisamos deles. É muita inocência nossa, como tem o nosso amigo Gerald Maita, que nos concedeu a entrevista em nosso programa Despertar Necessário, e por agradecer a sua gentileza, nós vamos devolver a visita agora dia 30, lá em São Paulo, no centro de Umbanda, só que é diferente. A Umbanda espiritualizada não se sacrifica nada, só uma coisa é sacrificável para eles: os vícios, os defeitos. Final do ano vão todo mundo para a beira do mar, mas não matou ninguém, nem rosas. Eles se ofertam. Nós somos o produto a ser ofertado. A nossa mudança, a nossa moral, o nosso respeito. Então, lá não tem ritual, vai desaparecendo todos os rituais. É a transformação moral do médium, é que dá a ele o respeito para que ele possa interagir com a natureza e fazer o que precisa ser feito. Porque um dos espíritos falou: grande coisa é você me ofertar um prato de comida e eu tenho a natureza inteira sem precisar de você. Você acha que vai me conquistar com isso? Porque é fácil sacrificar a vida do outro para querer fazer barganha, como fizeram lá no templo, e Jesus parece que não gostou muito da ideia quando chegou no templo, que estava vendo vendas de animais para aliviar os pecados de alguém. E até hoje se sacrificam seres humanos, e vocês sabem disso. Então pense um pouquinho no que nós vamos dizer a partir de agora. Em Aracaju, Sergipe, um casal de amigos, nosso irmão Naldo e sua amada esposa, ele, num vestibular, num acidente, acabou ficando paraplégico. Ele recebeu, há um tempo atrás, como presente, além da situação, um câncer na bexiga. E ela, que era piloto da cadeira de roda e que cuida dele como ninguém, recebeu um tumor no cérebro. E os dois se curaram com a água que eu vou ensinar vocês agora, que a técnica é de milanês. Um copo por meio, água, outro vazio. Faz de conta que eu estou com os dois nas mãos. No Livro dos Espíritos, ali em torno da questão 188, por aí pode ir lá e ver que os espíritos luminares que governam o sistema solar o fazem a partir do Sol, os Cristos. E Ramatiz fala que outros Cristos que governam galáxias abastecem o Sol com as suas poderosas lentes, com o que eles necessitam para distribuir. Então essas mentes captadoras, esses Cristos, recebem e direcionam para cada um dos seus planetas. E o Cristo que governa o nosso planeta transfere para as nossas mentes, e a energia vai ser transferida para o nosso perispírito,
e transferida para o corpo. E ele fala que essa energia chama-se Evangelho, a força, vitalidade e vida. Então você faz o seu propósito de vida para buscar a cura da alma e também o restabelecimento da saúde do corpo, e começa o diálogo com esses Cristos, com a energia do sol, com a energia do ar, e conforme você vai trocando a água de copo em copo, o ar atravessa a água e enriquece-a, e o sol também. E ela vai emanando de tudo que você está pensando e de tudo que eles estão carregando para dentro da água. Você pode fazer quantas vezes até você terminar o seu projeto, o que você está mentalizando de reconstrução dos tecidos, dos movimentos, a expansão da sua própria consciência que você conseguir idealizar. Esse processo, só para que vocês imaginem, para o Espírito Caena, na obra Canção da Natureza, o Evangelho está no ar, ele está na luz. Então quem é que está enriquecendo a água? O próprio Evangelho, só que ele já está na água também. Você está trazendo mais um quanto dele, e agora o Evangelho que está em nossa consciência também está somatizando. Quando se termina o processo, a gente percebe que a água tem outra textura, às vezes até outra coloração, e um cheiro, um aroma encantador, dependendo do propósito. Terminou, sobe um pouquinho, toma um pouquinho, pega uma jarra, uns 2 litros mais ou menos, que é o que necessitamos a cada 24 horas, e termina de enchê-la com a água natural. Se quiser colocar na geladeira, isso não altera, nem ferver a água magnetizada, nem congelá-la, não altera o seu teor. Isso já foi feito o teste. Porque o professor e cientista Masaru Emoto, a água era benzida, magnetizada, ele congelava as moléculas nas lâminas e depois fotografava. E o que antes era uma água poluída, depois de receber a oração, a declaração de amor, forma-se mandalas belíssimas. Veja na internet, pode perguntar para o mestre Google lá que ele fala para vocês, ou no YouTube, os cristais de água, com Masaru Emoto. E se vocês se encorajarem um pouquinho, após perceber que ele coloca às vezes uma frase, amor, muda a estrutura da água. Aí vocês vão perceber o meu filtro de água lá em casa, a doutora Mayra, ela me indicou o filtro e levou as frases, e me fez a surpresa. Harmonia, paz, equilíbrio, tranquilidade, paciência, no filtro, porque ele muda a estrutura da água. Só a frase, ele provou isso no laboratório. Agora imagine uma leitura feita mentalmente, dependendo se você tem a sintonia e não sai da frequência, e ela lida verbalmente, a vibração da voz. Nós sabemos que a vibração da voz altera a estrutura da água. E a mente também, com o pensamento, sentimentos também altera, isso já foi feito em teste também. E Kardec nos ensina isso de graça no Livro dos Médiuns, a magnetizarmos a água que está fora e a magnetizarmos a água do próprio corpo, que é quase tudo água. Alguns falam 2/3, André Luiz fala que é 100% água, fala na obra Nosso Lar. No mínimo veio da, porque a terra nasceu da água, e o que conhecemos como seres vivos, a partir da água, terra, ar e luz, nós já sabemos de toda essa história. Agora, o que contribui para que isso não dê certo? Porque quando os nossos 2 jovens foram, as cirurgias estavam marcadas, ela não teria muita sorte,
porque o tumor estava num local que não dava para tirá-lo inteiro, por conta da estrutura óssea. E ele encolheu tanto que tirou o que ficou pelo nariz, pelas narinas. Ficou tão miudinho, com uma pinçazinha. E ele não tinha mais nada, só tinha uma leve cicatriz na bexiga. São testemunhos vivos. Nós temos 57 crianças e mães que não engravidavam. E agora temos o caso de uma outra que não a conhecíamos, não é espírita, não tinha as 2 trompas, mas de repente fica grávida. E foi fazer o exame, uma trompa foi reconstruída. Quem fez? Normalmente é o encarnante. Dr. Jorge André, cientista, médico, espírita, consciente. Numa reunião de desobsessão, muitos de vocês já devem ter ouvido a história, o espírito de um médico nazista, de um cientista nazista, toda semana ele vinha perturbar para conversar com ele, que também era cientista. E desejando se livrar do espírito, já que no argumento ele não conseguiu convencê-lo a: por que você não reencarna? Para de perseguir os outros, porque ele continuava com o mesmo intento. Você me receberia como filho? Nascer um cientista, filho de um outro cientista, e ele imaginou na hora: minha mulher não tem trompas, ela não tinha as 2 trompas, para livrar-se, e ela era média, a mulher não sabia que era média inconsciente, aceita, e o espírito sumiu. Um mês e pouco depois, a mulher começa a ter os negócios diferentes, vai ao médico. O médico examina, faz ultrassom e tal. Meus parabéns. Ela olha para o médico: eu fico doente, você me dá os parabéns. No meu tempo de medicina, em tudo que eu estudei, até onde me consta, gravidez não é doença. Aí ele saltou da cadeira. Como ela não tem trompas, aqui no ultrassom mostra 2 trompas belíssimas. Ele construiu as 2. Ela era cientista, era de interesse dele. Tem um caso que eu dou 10 livros do lançamento para quem me ajudar a descobrir, porque eu li em algum lugar a reportagem do menino indiano que morreu de doença incurável, mais ou menos 6 anos de idade, e começaram a velá-lo. E normalmente na Índia, com raras exceções, se vela em casa. Só que lá pelas tantas da madrugada, os bracinhos dele começou a esquentar, as perninhas. Alguém já começou a ficar meio preocupado, daqui a pouco mexeu os dedos. E mais além, o caboclo sentou na cama e saiu todo mundo na carreira. Aí chamou o povo de volta, veio pelo menos a família. Eu quero minha família. E apareceu: vocês não são minha família. Eu não sou daqui. Eu sou do lugar fulano e tal, e eu tenho fome. Fizeram a comida e ele rejeitou. Isso não é comida de gente. E não era a caça dos intocáveis que você está falando nas suas reminiscências. Não aceitou aquela comida. O que eu fiquei encantado é com um corpo que morreu de doença incurável ser curado em algumas horas pelo Espírito. O energismo do corpo se renova totalmente em alguns dias. Só que nós podemos acelerá-lo se temos um novo projeto. Por isso que o caso da jovem que sangrava, só de tocar no campo áurico de Jesus, porque o manto era a aura do Cristo, ela tinha o suficiente de energia e orientação para reconstruir o seu universo. Por isso que ele dizia: a sua fé
te curou. Por isso, conforme está no cristianismo, estamos à beira do poço morrendo de sede. Ou conforme o hinduísmo, estamos à beira de armazéns abarrotados e morrendo de fome à porta. Ou conforme o zoroastrismo, trazemos em nós um amigo oculto, que é o nosso próprio espírito, a nossa consciência, e às vezes não sabemos. E Leon Denis, com simplicidade e maestria, e nós colocamos tanto no primeiro quanto no segundo livro, porque é um tesouro de valor incalculável, só que em situações diferentes. Aprender a abrir, a folhear, a ler o livro oculto em vós, o livro das metamorfoses do ser. Ele vos dirá o que tendes sido e o que sereis. Ensinar-vos-á o maior dos mistérios, a criação do eu pelo esforço constante. E segue. Tudo que nós fizemos nesta vida foi aprender a ler esse livro, porque do ensino acadêmico só temos o primeiro ano primário incompleto, com a média geral no final do ano de 4,5, e tenho a prova em meu caderninho até hoje para provar, se alguém quiser. Nós acessamos as nossas memórias e acrescentamos mais um ponto no ponto que estamos construindo na nossa própria vida. Comece a respirar com suavidade, desejando se acalmar, se acerenar. E o pensamento que nos coloca em conexão com todas as nossas vivências, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos, ele vai permutando valores. Pode levar a nossa oferta, os nossos pães e os nossos peixes. E Jesus, impondo as mãos sobre, multiplica e retorna 10, 30, 60, 100 ou 1000 vezes a mais. Inspire e imagine vocês dialogando com a vossa própria consciência. Usando a inteligência, cria a imagem do corpo saudável. Usando as ideias enobrecedoras, os planos das futuras ações benéficas que desejam realizar. Vendo-se em perfeito equilíbrio, vendo-se recuperados, assumindo novas responsabilidades, desenvolvendo atividades que pretendem concretizar. Inspire, sem lapso de tempo, esta imaginação, ela viaja da mente ao núcleo da célula e a toda estrutura do citoplasma, todas as organelas, sem lapso de tempo. E ao mesmo tempo que reprograma o fenótipo, o efeito que está acontecendo, que seria restabelecer a ordem, restabelecer a saúde, reprograma-se também a causa, muda-se o genótipo, segundo Joana de Ângeles. Isso está claro na obra Dias Gloriosos. Muda-se o cronograma organizacional de nossas células. Ela fala: não existem doenças, existem doentes. E não há enfermidade que não possam ser curadas. Conforme Miramês, e continua mentalizando. Quer curar-se de todas as enfermidades?
até as enfermidades congênitas adquiridas por desrespeito às leis. O primeiro passo é amar. O primeiro é amar, o segundo também é amar. E o terceiro é amar. Você se amar. Você amar a vida. E amando-se, amando a vida, você já está amando a Deus. Porque Deus é a própria vida, ou toda a vida é a expressão de Deus. Fiquem na paz do Cristo, na paz de Deus, na companhia desses luminares que assistiram vocês o tempo todo, e a nossa função foi distrair vocês para que eles pudessem fazer o trabalho. Porque a nossa mediunidade, que era chamada mediunidade cura, como eu disse, mudou para a oratória com a anuência de Bezerra de Menezes. Isso está registrado numa obra chamada A Cura pelo Amor, essa possibilidade. E finalizando, não sendo, ele fala, as nossas enfermidades não são curadas pelos seres cósmicos, nem pelos espíritos, nem pelos médicos da Terra. Mas depende da quantidade, da qualidade do amor que eu consegui movimentar em prol de mim mesmo. O amor que me cura, que me felicita, é o amor que eu sinto por mim, pela vida, por Deus. Porque eu falo por mim em primeiro lugar. Ame a Deus acima de todas as coisas. Onde está Deus? O reino está dentro de nós. Se o reino está, ele e o Cristo também estão. Por isso que é de dentro. Você ama Deus e o Cristo em ti. Depois ama o seu próximo conforme você os ama. E as duas coisas é o exercício de alto amor. Se quiserem saber mais a nosso respeito, siga-nos em nossas redes sociais. Estamos no YouTube, no Instagram, no Telegram, no Facebook, tem o Google, esse saiu de linha, agora foi descontinuado, tem o iPhone Podcast, tem a Amazon Podcast, tem o YouTube Music, que entrou no lugar do Google Podcast, e várias outras possibilidades de vocês acompanharem. Se quiser nos pagar, a gente aceita, inscrevendo-se nos canais, comentando, compartilhando os vídeos, ajudando a mensagem a chegar mais alguém. E desde já, agradecemos infinitamente todos vocês do plano físico, do espiritual, e por extensão os familiares de vocês, os amigos, todos onde quer que se encontrem e fazem parte direta ou indiretamente de vossas vidas. Os internautas que vão depois assistir a palestra, a vocês também, tanto por ser a causa do nosso existir como canais, como plataformas, e as empresas e emissoras parceiras que nos ajudam a propagar a mensagem também. Até já, muita luz. E aí, você já adquiriu o seu exemplar da obra O Despertar da Consciência de Sol da Terra à Luz do Mundo? Ou até O Despertar da Consciência do Atma, o Anjo? Basta você passar uma mensagem em nosso WhatsApp 11 9 74440770 e falar com Neuza Leal. Faremos chegar o exemplar ou os exemplares até você, com ou sem o autógrafo. Desde já, infinita gratidão. E mais uma vez, minha consciência está me lembrando para que você não esqueça de curtir, compartilhar, fazer seu comentário, tudo isso. O que é mais importante aqui no YouTube, por exemplo? Você se inscrever. Se merecermos a sua inscrição
E depois da sua inscrição, o que é mais importante? Você disser que gostou ou não gostou. E depois disso, o seu comentário. E depois do comentário, você compartilhar o vídeo. Tudo isso faz com que o vídeo adquira relevância. E durante a própria live, ou naqueles instantes iniciais que você recebe o link, compartilhe, mesmo que as pessoas não vejam agora, você compartilhar com meia dúzia ou mais pessoas, nós vamos agradecer imensamente. Também em nossas demais redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Telegram, no Rumble, e PatriaBook e nas demais. Então ajude-nos a expandir essa mensagem, que ela chegue a mais pessoas. Vamos estudar junto, iluminando-nos com o conhecimento e libertando-nos do sofrimento na vivência desse conhecimento.